Alexandra Belchior sempre soube que queria ser enfermeira. Chegou à profissão há mais de 25 anos e logo no início percebeu que queria trabalhar com doentes oncológicos. Fez várias formações, especializou-se e em 2011 tornou-se enfermeira coordenadora do Centro Clínico da Champalimau. É por isso que hoje está no Vital, um podcast feito pelo Polígrafo e pelo Viral em parceria com a Fundação Champalimau. Alexandra Belchior, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Disse-nos ainda antes desta entrevista que decidiu trabalhar na área do cancro quando, logo no início da profissão, esteve em contacto com doentes oncológicos num hospital central de Lisboa. O que é que nessa experiência a levou a sentir que queria trabalhar na área do cancro e com estes doentes? Nós, quando escolhemos ser enfermeiros, sabemos que estamos ali para cuidar dos outros, independentemente dos diferentes estadios de doença, e das diferentes idades. Sabemos que estamos para o outro e queremos depois, posteriormente, de conhecer o que é trabalhar em saúde. Normalmente o percurso do enfermeiro é enverdar, aliás, por uma área específica. Como eu tive o privilégio de começar num hospital universitário central em Lisboa, tinha múltiplos casos de variedíssimas doenças, mas de facto a doença oncológica foi a que me suscitou mais interesse, porque efetivamente há muitos tipos de cancro em diferentes estadios e cada pessoa gera a sua doença e gera a relação com essa doença de maneira diferente. Logo, o papel da enfermagem é múltiplo. Pode ser a ajudar a promover a prevenção do cancro, a tratar, a dar a melhor qualidade de vida, a ajudar a morrer. Vamos pegar por aí. Qual é o papel dos enfermeiros no acompanhamento de um doente com cancro, desde o diagnóstico ao tratamento e até no pós-tratamento? Nós não trabalhamos sozinhos, não é? Eu sou suspeita, falo em causa própria, mas nós não somos super-heróis, ou pelo menos não temos uma capa. Trabalhamos em multidisciplinariedade e um dos maiores privilégios que eu tenho de trabalhar na Fundação Champalimau é trabalhar em multidisciplinariedade, porque, efetivamente, nós dependemos de uma equipa. E só em equipa é que conseguimos cuidar melhor. Agora, a verdade também é que o enfermeiro tem não só os conhecimentos científicos, porque se formou e se especializou para isso, mas também na sua gênese de profissão é o profissional de saúde que está mais perto daquele doente e daquela família. Por isso faz sempre a ponte naquele doente que tem aqueles antecedentes, que tem aquela maneira de ser, que tem aquela família e aquelas suas prioridades e leva essa informação para a equipa multidisciplinar. Por isso, nós não só somos enfermeiros, como também somos aquilo que costumamos chamar o advogado do doente, porque o defendemos naquilo que para ele lhe faz sentido. E a multidisciplinariedade e integrar o doente e a família nessas reuniões é fundamental porque estamos a personalizar o tratamento e a abordagem terapêutica para aquele doente que tem aquelas necessidades. Não é por ter um cancro do estômago que são todos tratados da mesma maneira, porque nem o cancro é igual, nem a pessoa e a sua família são iguais e têm as mesmas necessidades. E o enfermeiro faz isso melhor que ninguém. E em que momentos é que o papel do enfermeiro é mais determinante neste processo todo? Consegue dar assim alguns exemplos? Sim. Eu acho que os conhecimentos científicos do enfermeiro lhe permitem fazer toda a diferença desde o momento. Por exemplo, dou-lhe um exemplo prático. O doente vai fazer uma cirurgia. É o enfermeiro que o acolhe. É o enfermeiro que lhe explica o procedimento. É o enfermeiro que está com ele quando ele é anestesiado. Quando ele acorda, é o enfermeiro que está com ele e que lhe explica. Vai com o médico falar com a família e à partida já conhece aquela família porque já esteve com eles antes. Quando vai fazer tratamentos de quimioterapia ou imunoterapia, há uma consulta de enfermagem, há uma colheita de dados adaptada, há um ensino especializado para aquele doente com aquele tratamento. É sempre o enfermeiro o primeiro elemento que se encontra numa equipa clínica. É sempre o enfermeiro
para quem ele pode ligar 24 sobre 24 horas, porque nós na Fundação temos a possibilidade e temos essa vantagem de os doentes recorrerem sempre à sua equipa, a qualquer hora. Tem sempre alguém que lhe atende o telefone e, na sua grande maioria das vezes, é o enfermeiro. Por isso eu acho que o enfermeiro pode sempre fazer a diferença e faz sempre a diferença, desde que reporta à equipa e na sua gênese saiba o que é ser enfermeiro. E isso vai muito da cultura institucional e nós temos essa cultura. E na sua perspectiva, que aspectos do acompanhamento diário têm maior impacto no bem-estar dos doentes? Eu acho que, mais uma vez, e falo da minha experiência pessoal dos últimos 14 anos, o facto de estarmos numa fundação que foi pensada para o doente se esquecer que está doente, faz com que nós também estejamos imbuídos desse espírito. Por exemplo, não sei se conhece a Fundação Champalimau, mas arquitetonicamente foi desenhado para receber este tipo de doentes, não é? Temos grandes jardins, temos uma vista rio, temos uma dieta personalizada, temos o cuidado de não haver aquele cheiro normal dos hospitais, porque sabemos que o doente oncológico está mais suscetível o olfato é uma coisa que normalmente os deixa mais, os tratamentos deixam o olfato muito apurado e há cheiros que o deixam nauseado. Tentamos minimizar todo esse tipo de desconforto. Por isso, tudo isso faz com que o percurso do doente no hospital e a equipa clínica que o apoia esteja perfeitamente enraizada num ambiente não hospitalar. O doente está doente, não é doente. É uma pessoa com as suas necessidades e com a sua vida própria. Passando aqui um bocadinho mais para o processo e como funcionam as coisas, gera uma equipa de 350 elementos, entre enfermeiros e assistentes operacionais. Quais são os maiores desafios que esta equipa enfrenta todos os dias? Pronto. Em termos, não dourando a situação de que temos uma vida fabulosa, porque todos os dias lidamos com doentes que estão muito doentes e às vezes isso é difícil para nós, porque também criamos, apesar de termos uma farda vestida e de mantermos a nossa relação exclusivamente terapêutica, é difícil porque nós somos humanos, não é? E também nos custa ver o sofrimento que não conseguimos tirar. E há sofrimento que, infelizmente, não conseguimos tirar. Mas eu penso que a gestão de recursos humanos é sempre um grande desafio, seja ela na área da saúde, seja ela na área da economia ou do ensino. Gerir equipas é estar sempre atento e focado e, ao mesmo tempo, fazer com que nunca se perca o sentido de missão. Eu acho que o maior desafio de um chefe ou de um líder é fazer com que a equipa não perca o chão, mas continue a sonhar no sentido de nós sabemos qual é o nosso propósito e tentar que não nos focarmos em nós, focarmos na missão que tem a instituição e no doente é o objetivo. Claro que se as pessoas forem trabalhar contentes, se tiverem boas condições de trabalho e se trabalharem em equipa, o ambiente é sempre mais saudável e o líder tem uma vida muito mais fácil. No dia-a-dia, as coisas mais difíceis, efetivamente, são aquelas que não conseguimos controlar. E o que não conseguimos controlar passa muito por uma má notícia a um doente, quando a equipa achava que lhe podia dar a melhor notícia, ele faz um exame e não correu assim tão bem. Quando perdemos algum de nós, e os doentes também são um bocadinho de nós, é sempre difícil. E como é que se cria essa relação de confiança com o doente ao longo do tratamento? Porque aqui estão presentes, de facto, os enfermeiros durante todo o processo, não é? Desde o diagnóstico até momentos mais sensíveis. Eu acho que a relação de confiança cria-se estando lá. Eu acho que eu transponho isso para a nossa vida diária do cotidiano, não é? Nós criamos relação de confiança com aqueles que não nos falham, com aqueles que estão sempre lá, que estão disponíveis, que não nos deixam na mão, que nos ajudam a esclarecer, que nos dão a mão nos momentos mais assustadores. A relação de confiança é uma relação que se constrói ao longo do tempo. E eu volto a enfatizar a necessidade de ter uma abordagem multidisciplinar,
porque eu sozinha não posso fazer isto, não é? Eu preciso da decisão da equipa clínica, preciso do auxiliar, do fisioterapeuta, do imagiologista, do oncologista, do cirurgião, para dar a informação completa àquele doente e àquela família, e quando digo família, são as pessoas que para o doente assim considera, mas eu acho que a relação de confiança é o doente telefonar e nós atendermos, o doente ter uma dúvida e nós esclarecermos. De resto, se consecutivamente os dias passarem assim, não há como a relação não ser de confiança, porque ele sabe que, mesmo que nós não tenhamos uma boa notícia para lhe dar, não o vamos deixar sem solução. E de certa forma também tem de dar um acompanhamento às famílias e aos cuidadores, às pessoas Sim. que estão ali próximas. Como é que se equilibra o apoio ao doente e a estes cuidadores, a estas pessoas próximas, sobretudo nas alturas mais complicadas? Obviamente, sim, o pré-cirúrgico, o dia da cirurgia, o dia do início de tratamentos, o dia de uma má notícia, não é só para o doente, é para o doente e todas as pessoas que o amam, não é? Uhum. Essa é uma das fases mais difíceis e é do que é mais difícil fazer, porque nós temos doentes de todas as idades, com pais mais idosos que ficam preocupados porque o filho que não devia ter aquela doença tem aquela doença e nós temos que os apoiar, ou ao contrário, uma mãe ou um pai que tem um filho pequeno e que estão a passar por essa doença. Hoje em dia o cancro acontece cada vez, já não tem uma faixa etária tão marcada, acontece cada vez a pessoas com idades mais jovens. Também tem cada vez mais abordagens terapêuticas, mas efetivamente acontece em qualquer idade. E a gestão da informação para o doente e para a família, mais uma vez, e não querendo ser repetitiva, ter uma abordagem multidisciplinar, definirmos em conjunto o que vamos dizer àquela família, saber comunicar em linguagem própria, não é? Porque se formos ali com termos técnicos, a pessoa já tem tendência para ouvir muito pouco quando está nervosa. Se nós não conseguirmos explicar, ele depois não vai conseguir perguntar porque vai estar tão nervoso que não se sente à vontade. Por isso, a responsabilidade é toda nossa, é definirmos em conjunto como vamos abordar aquela situação, como vamos falar com aquele doente e com aquela família, explicar ao doente e perguntar ao doente a quem é que ele quer que nós comuniquemos a doença, porque em última análise, ou a situação que vamos reportar, porque em última análise ele é que é o doente, ele é que tem o direito a gerir a sua doença. Nós podemos dizer-lhe o que seria melhor para ele, mas ele é o seu decisor. Mas aqui é mais uma vez nós não nos sentirmos sozinhos enquanto equipa, comunicarmos em conjunto, definirmos uma estratégia conjunta e depois comunicarmos aquilo que o doente é capaz de compreender e de entender. Uhum. E é preciso ter aqui algumas capacidades de comunicação, não é? Sim, nós temos formação base, temos nas equipas psicólogos, psiquiatras, trabalhamos a comunicação internamente, em reuniões de equipa. E depois é uma coisa que se treina, não é? Porque, efetivamente, por exemplo, falando de enfermagem, os enfermeiros mais experientes provavelmente já passaram por mais situações de gestão difícil. Por isso, aí há sempre um chefe de equipa que provavelmente terá a dificuldade de assumir essa tarefa. Mas nós temos muito, por exemplo, os enfermeiros fazem todos passagem de ocorrências, de turnos. Quando há uma situação difícil para a equipa ou difícil para um elemento, essa decisão e essa situação é discutida em equipa. Olha, eu fiz isto, fiz bem, fiz mal, senti-me assim, entristeceu-me, tive esta dificuldade, fui confrontada com esta pergunta, não soube responder. É saber que a enfermagem é um on-job 24 sobre 24 horas e que não estamos sozinhos e que efetivamente somos pessoas, por isso naquele momento podemos falhar. Temos é que assumir que não estivemos no nosso melhor e que a seguir discutir a abordagem e voltar lá outra vez. Uhum. Como estava a explicar, muitas vezes lidam com situações delicadas, com processos complicados, com más notícias. Como é que no fim do dia processa a emoção de estar a testemunhar momentos tão sensíveis? Como é que isso se faz? Eu não sei como é que se faz, mas tem que se fazer. Eu trabalho desde 98, estou em oncologia desde 2002 e há
perdas significativas, há dias maus. Não vamos escamotear que no dia, eu costumo dizer, no dia em que o sofrimento do outro me passar ao lado, eu não estou a fazer nada nesta profissão. E muito menos devo liderar uma equipa. Mas, de facto, a oncologia e tratar o cancro também tem hoje em dia uma oferta de tratamento e mais uma vez, nós estamos privilegiados no sítio onde trabalhamos, não é? Porque temos uma abordagem de imunoterapia, terapêuticas-alvo, novas cirurgias, cirurgia robótica, ensaios clínicos onde testamos novos tratamentos. Nós temos essa possibilidade de ver uma doença que teoricamente há 10 anos ou há 5 anos tinha mau prognóstico, agora ter uma sobrevida muito melhor e com boa qualidade de vida. Mas, conforme um doente morre com um infarto, ou com AVC, ou com uma insuficiência renal, ou com uma diabetes, também se morre de cancro. E esses doentes, também alguns são nossos, que nós vimos as batalhas que eles ganharam e de repente ao fim não conseguimos prolongar essa qualidade de vida ou nem essa vida. E isso custa porque, como eu disse há pouco, perdemos um de nós, porque os doentes também são nossos, não é? Um bocadinho. Hoje em dia já se percebe melhor a importância do apoio psicológico no caso dos doentes e na parte dos profissionais de saúde, também é importante terem esse tipo de acompanhamento? Sim, sem dúvida. Era aquilo que lhe dizia há pouco, sem termos uma equipa multidisciplinar, onde onde também constam os psicólogos, os psiquiatras, ou mesmo outros pares que já tenham vivido experiências similares, ajuda a profissionalmente falar-nos do que nos incomoda e como podemos crescer em determinadas áreas, porque nós, para ajudarmos o outro, temos que estar equilibrados e temos que saber do que estamos a falar e o que estamos a sentir, porque uma coisa é eu ter a perda de um familiar com doença oncológica, outra coisa é eu ter um doente à minha frente. Eu não posso calçar aqueles sapatos, não é? Eu tenho que calçar os sapatos de enfermagem em que sei passar a mensagem como profissional, apesar, obviamente, de empatizar com o sofrimento do doente. Por isso, sem dúvida, que nós temos que ter apoio psicológico para quando não conseguimos gerir as situações, mas, acima de tudo, para não deixarmos escalar ao ponto de precisar de apoio psicológico por estar a viver um sofrimento desmesurado há demasiado tempo. Daí a estrutura de uma abordagem multidisciplinar em que e temos o privilégio de ter uma equipa toda a trabalhar com a oncologia, por isso todos nós estamos ali para o mesmo. Por isso, mesmo que estejamos em diferentes estadios de formação, em diferentes estadios de humor, conseguimos sempre encontrar alguém que nos ajuda a interpretar melhor aquele sofrimento e como devemos ultrapassá-lo. Mas é fundamental que um profissional de saúde tenha noção de que é humano e que pode precisar de recorrer à ajuda. Por fim, queria perceber como é que vê o futuro da profissão de enfermeiro, especificamente nesta área do cancro, como acredita que vai ser a evolução? Eu, apesar da inteligência artificial e das novas tecnologias, eu acho que nós escolhemos uma profissão que nunca vai deixar de existir, porque nós temos tanta margem de crescimento e o enfermeiro tem que estar, desde o nascimento até à morte, com a esperança média de vida a aumentar. Nós temos, o enfermeiro é relevante em todas as fases de vida. Desde a creche ao trabalho, há sempre a medicina do trabalho, há sempre a medicina infantil e na área da oncologia, o que eu quero acreditar e que sei que vai acontecer é que cada vez mais o cancro vai se tornar em muitas das suas áreas uma doença crónica. Como doença crónica que vai prolongar a esperança média de vida e vai melhorar a qualidade de vida. Por isso, mais uma vez, teremos enfermeiros para responder a estas fases todas. Eu acho que vai ser desafiante, sem dúvida, não vamos perder o nosso papel se lutarmos por ele e se gostarmos de ser enfermeiros, mas, acima de tudo, o que é exigido que já é exigido, mas vai ser mais, é que nós temos que estar permanentemente em atualização. O enfermeiro tem que saber que não acaba de estudar quando acaba a licenciatura, antes pelo contrário, começa a fazer o seu caminho, porque hoje em dia, com
com tudo o que sai de novos conhecimentos e de novas abordagens, como nós somos aquele da equipa multidisciplinar que mais desempenha o papel junto do doente, nós temos que estar informados, porque a tal ganho da relação de confiança perde-se no dia que eu não lhe souber dar uma informação ou se lhe der uma informação errada. Por isso, se nós quisermos, vamos sempre continuar a ser enfermeiros e bons enfermeiros. Obrigada. Nada, era essa.